Então, como nós falamos, nós estamos no contexto da disciplina de projeto de sistemas e produtos 2, né? E agora a gente parte para falar exatamente de duas etapas importantes no projeto de um sistema ou de um produto, né? Que a gente apenas tangenciou aí na disciplina de projetos e produtos. A primeira etapa é o que a gente chama de projeto informacional. E o que é que a gente entende por projeto informacional, né? Então, você falando de projeto, então você sabe o produto que você vai desenvolver, um planejamento para desenvolver. E aí você vai desenvolver o produto e você tem algumas etapas. A primeira a gente chama de projeto informacional, depois o projeto conceitual, e depois a gente vai para um projeto detalhado, preparar, produzir, desenvolver o produto em si e lançar o produto. Bem, o projeto informacional, ele tem muito a ver com você saber quais são as necessidades que o seu produto vai atender, né? Então, a partir das necessidades dos clientes, das partes interessadas, dos stakeholders, você vai elaborar e pensar em quais são os requisitos que o seu produto deve atender, né? E isso é feito no escopo do projeto informacional. Então, o projeto informacional, a gente diz que é basicamente o que vai ser feito, né? Então, quando eu quero pensar no que vai ser feito, eu falo do projeto informacional. Então, a ideia aqui, a gente vai discutir e vamos visitar um pouco, né? Falar sobre o ciclo de vida e relacionar o ciclo de vida com os clientes do produto. Pensar nessas necessidades do cliente e apresentá-las como requisitos dos clientes. Né? E a partir dos requisitos que os clientes possuem, a gente pensa quais são os requisitos do produto. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, pensando num sistema que vai ser utilizado, computação vai ser utilizado no de uma oficina mecânica, né? Então, eu sei que o meu cliente vai ser lá, eu vou ter mecânicos que vão estar trabalhando em um ambiente um pouco mais hostil, né? E eu vou ter que ter um sistema computacional, um sistema tanto de hardware quanto de software, então fácil, fácil de utilizar no seguinte contexto que ela não requeira um olhar mais detalhado, um ajuste fino, apertar em partes pequenas, então eu vou ter que ter uma interface que é ampla, fácil de utilizar, porque o meu cliente ele vai estar mexendo com graxa, vai estar mexendo com mecânica, vai estar eventualmente assim, com a luva, então ele não vai ter como, por exemplo, estar manuseando um mouse ou estar fazendo alguma operação mais a miúde, né? E isso é uma necessidade dele, né? Ele não pode, ele precisa de algo fácil desse contexto, e isso vai traduzir-se como que eu tenho que ter uma interface com telas, com botões grandes, se eu tiver teclas para serem usadas, então eu tenho que ter um espaçamento razoável entre essas teclas, então eu tenho que ter algo no produto que reflita a necessidade do cliente. Então, o requisito do cliente, ele define o requisito do produto. E a gente vai ver muito bem esse mapeamento no chamado QFD, né? Então, e isso é uma ferramenta extremamente importante no projeto informacional
E a partir daí a gente pensa em especificações metas, né? O que é que eu quero ter como meta de especificação, né? De o que que eu vou fazer no meu produto, o que é que eu vou fazer no meu sistema. Então agora a gente vai para o que que a gente vai fazer, né? Então isso é relevante. E a gente vai fazer algumas coisas, a gente vai pensar e repensar o escopo do produto, vamos pensar um ciclo de vida, vamos definir quais são as partes interessadas, porque é a partir dessas partes interessadas, a partir dos clientes, que a gente extrai os requisitos e dos requisitos dos clientes, dos requisitos das partes interessadas, a gente pensa nos requisitos do produto, né? E esses requisitos do produto vão ser refletir em especificações meta do produto. Então, e coisas que eu possa mensurar, né? E obviamente que ao eu fazer isso, né, eu vou ter uma série de requisitos, e esses requisitos, que são o quê, eles vão, obviamente, quando eu defino bem os requisitos, defino o quê, isso vai alterar a forma como eu vou obter, o que é que eu vou ter que fazer, o como. E isso vai impactar na viabilidade econômica do produto. E a partir daí, uma vez que eu tenha em mente essas coisas, a gente fecha essa fase, aprova a fase, avalia a fase, aprova a fase e vamos para o próximo, as próximas ações a serem seguidas, certo? Então, nós vamos pensar nas partes interessadas no ciclo de vida, vamos pensar nos custos relacionados ao ciclo de vida, pensar como é que a gente obtém os requisitos do produto, pensar no QFD, a entrega das funções de qualidade, Quality Function Deployment. Então, a gente vai pensar como é que a gente mapeia requisitos de produto, requisitos de cliente, né? E o que é que isso vai, quais são os requisitos mais importantes para a gente trabalhar, né? Então, isso aí a gente pensa no fluxo, né? Muito focado em ciclo de vida, pensar nos clientes, pensar nos requisitos dos clientes, daí derivar os requisitos de produto, estabelecer especificações que eu vou ter que tratar, monitorar a viabilidade econômica, e aí eu sigo adiante. Então, eu vou ter basicamente isso, né? Requisitos de clientes implica em requisitos de produto, e aí eu vou pensar em metas, valores, coisas que eu quero mensurar, métrica. Porque tudo aquilo que eu meço, eu consigo avaliar se eu obtenho, né? Então, se você pensar em um requisito em que você não consiga estabelecer um valor meta, você não consegue mensurar, você não consegue determinar se você está atingindo aquilo, né? Então eu falo, eu quero ter um sistema fácil de usar. O que é um sistema fácil de usar? Eu tenho que pensar na meta, tipo, olha, qualquer sistema seja acessível em 2 cliques, ou que um sistema em que se eu entregar esse sistema a um usuário, a um cliente que tenha o domínio, o conhecimento do domínio de conhecimento da área que esse sistema atua, ele consiga realizar operações básicas no sistema simplesmente olhando rapidamente a interface, né? Ele não precisa de um manual, não precisa de um treinamento, mas eu teria que ter estabelecido de forma objetiva essas questões, de forma que eu possa mensurar isso, né? Então, isso é algo importante. A gente tem que ter isso mensurado. E a gente vai trabalhar, então, com o projeto informacional, certo? Então, a gente vai tratar com isso. E vamos pensar também no escopo do produto, né? O que é que eu quero falar com o escopo do produto?
Bem, é, o escopo do produto quer dizer o seguinte: o que é que o produto vai atingir, o que é que ele vai entregar, né? O que é que ele vai resolver do seu problema, né? Porque basicamente todo produto ou sistema ele é pensado para resolver um determinado problema, certo? Então a gente vai ter produtos que vão resolver é, problemas com diferentes escopos. Então, por exemplo, se estiver trabalhando em aviação, se estiver trabalhando em aviação, o desenvolvimento de um avião tipo o Embraer 190, ele é diferente do desenvolvimento de um Boeing 747. Então, autonomia de voo, capacidade de carga de passageiros, tem uma série de diferenças nesses dois produtos. Eles são produtos com focos completamente distintos. Então, eu uso tipicamente um Embraer 190 para uma aviação mais regional, mais de distâncias menores, né? E um 747 eu poderia utilizar ele para voos de uma duração maior e com a capacidade também maior, né? Mas eles são que eles criados para atingir problemas distintos. Então, o escopo é distinto. Objetivos e restrições deles são distintas, né? Então, a coisa principal que eu tenho que pensar é: eu tenho que conhecer bem o problema a ser resolvido. Se eu não sei qual é o problema que eu quero resolver, não adianta eu pensar em produto algum. Por que não adianta eu pensar em produto algum? Porque eu vou tentar resolver o quê? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o que que eu quero resolver. Porque a partir do que eu quero resolver, eu consigo pensar em algo que resolva aquilo, certo? Então, é o ponto básico, conhecer o problema a ser resolvido. É. Isso aí vai implicar na gente repensar o nosso planejamento estratégico. Então, eu vou ter que pensar aí volume, desejo dos clientes, necessidades, uma série de questões, né? E a partir disso eu vou pensar, né? Obviamente no que é que eu quero resolver, né? Então, eu conheço o problema, sei o que eu quero resolver, penso no escopo do meu projeto, né? E isso vai implicar posteriormente, quando a gente for falar do como, né? Em componentes, materiais, fornecedores, parceiros, né? Então eu vou ter que pensar nessas coisas todas, né? E aí eu vou ter que procurar tecnologias disponíveis e necessárias, pensar em padrões, normas e legislação, pensar nos produtos concorrentes e similares, né? Então, muitas vezes, é, eu entender o que é feito já me ajuda a pensar em como é que eu vou atender bem o meu problema. Não? Se eu estou pensando em um produto ou um sistema novo, via de regra, é, 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 via de regra, é porque os produtos existentes, os sistemas existentes, não estão atendendo bem o meu problema. Então, se ele estivesse atendendo bem o meu problema, eu usaria esses produtos, utilizaria os sistemas existentes. Mas se eu não estou, eles não atendem, eu vou ter que usar, vou ter que desenvolver o meu produto, o meu sistema. Ah, mas sei lá, eu estou querendo entrar numa área XYZ, eu estou querendo entrar na produção de aviões de médio porte.
E existem produtos que atendem esse mercado de aviões de médio porte. Se você não identificar um diferencial competitivo, alguma coisa que pode ser feita para atender melhor a esse problema, alguma particularidade do problema, algum contexto que os concorrentes não atendam bem, ou se atendam com custo elevado, com alguma desvantagem competitiva em termos do que você possa oferecer, não tem absolutamente sentido algum em você propor um produto. Você vai propor um produto para quê? Você vai propor um produto para fazer a mesma coisa que outro já consolidado no mercado faz? Não tem muito sentido isso. Então a gente vai ter que pensar, conhecer bem o problema e o que é que tem sido feito para resolver esse problema. Isso é fundamental, quer seja no mestrado de vocês, quer seja no dia a dia da vida profissional de vocês. Isso é extremamente fundamental. Certo? E vocês têm alguma questão a tratar sobre essas coisas que a gente está falando? Por enquanto não, professor. Por enquanto tá tranquilo aí. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Bem, então eu vou ter que analisar o problema, procurar tecnologias disponíveis, pesquisas padrões, concorrentes similares. Eu tenho que conhecer os líderes, os concorrentes, pensar em reprojetos, né? Eventualmente, isso não é uma coisa ruim. É. Eventualmente você descobre que alguém já faz o que você está propondo de uma forma melhor do que você faria. Aí você assim, mas por que isso não é ruim? Não é ruim porque é melhor você descobrir isso agora do que você descobrir isso depois que você está dando a sua energia para resolver o problema. Você está gastando recursos, tempo, dinheiro, pessoal, material, maquinário, equipamentos. Você está gastando recursos para resolver um problema que você não vai resolver melhor do que o seu concorrente. Se você descobre isso antecipadamente, você diz, olha, eu acho isso aqui uma área legal, eu acho que a gente pode trabalhar nesse contexto, mas, infelizmente, eu não consigo fazer isso melhor que um determinado concorrente. Eu não tenho vantagem competitiva. Então, eu decido que, olha, não vou focar nesse aspecto. Eu posso tentar descobrir algum outro aspecto ou alguma nuance daquele problema que o meu concorrente não atentou, certo? E aí eu posso atacar esse problema de uma forma melhor, certo? Bem, e aí eu vou pensar agora no ciclo de vida. O que é o ciclo de vida, gente? O ciclo de vida a gente pensar no ciclo de vida é a gente pensar como é que o meu sistema, o meu produto, ele vai ser desenvolvido. E isso é desenvolvido desde a sua concepção até o último cliente, o último usuário, a última parte interessada que faz uso desse produto, desse sistema, certo? Então, até a retirada dele do mercado, né? E isso vai implicar uma série de questões que têm que ser pensadas, certo? Desde o desenvolvimento
até o lançamento, o crescimento, maturidade e declínio e descontinuidade do produto, né? E isso é algo que vocês têm que pensar. Isso, a gente tem vários exemplos na literatura, tem exemplos práticos, por exemplo, agora mesmo. Imaginem o desespero de quem comprou um carro Ford, saiu com ele da concessionária um dia imediatamente antes da Ford anunciar que pararia de fabricar esses carros no Brasil, pararia de fabricar linhas inteiras de produtos não seriam mais fabricados, né? Mas aí você vai dizer assim, aquela pessoa que comprou o carro, ela não vai ter mais o suporte? Não, ela tem uma garantia de, sei lá, 1 ano, 3 anos, 5 anos, a depender do produto que ela comprou. Ela tem a vida útil do carro, minimamente 10, 15 anos. Então tem todo um ecossistema que ainda vai ter que continuar ativo, porque apesar do produto começar a não ser mais fabricado, existe ainda um longo período até a sua completa descontinuidade, né? Então, o ciclo de vida ele é algo extremamente elástico, né? Então, quando pensa em produtos, a gente pensa em ciclos de vida aí da ordem de vários e vários, vários anos. Então, é algo extremamente elástico, né? E a gente vai ter que pensar aí desde o lançamento, a gente tem uma taxa de crescimento forte, a gente está entrando no mercado. Quando eu lanço um produto, eu tenho mais despesa do que receita, né? Eventualmente, o meu produto novo, ele vai depender muito do que a gente chama de early adopters, ou os clientes, aqueles que gostam de novidade. Um momento, eu tenho um passo muito de crescimento, eu tenho mais receita do que despesa. Eu chego na participação de mercado maior que o meu produto possa atender, alcanço o lucro razoavelmente, né? E eu tenho os clientes que eles usam coisas que já são mais estabelecidas. Então, eu tenho que estar perto da maturidade e depois, em um determinado momento, eu vou para o declínio e aí no declínio que eu vou fazer a descontinuidade do produto. Certo? Então, na maturidade, você tem a taxa fraca de crescimento de vendas, não cresce mais, já chegou no ápice do mercado, você tem os maiores lucros e você tem os clientes simplesmente que seguem a tendência que todo mundo está seguindo. E no declínio, você já não está vendendo tanto, você não está rentabilizando tanto, e você tem que monitorar para identificar o declínio. E aqui você só vai ter os clientes mais fiéis do seu produto. E aí o que é que você tem que fazer? Inovar, trazer coisas novas, funcionalidades novas, perceber o que é que você pode agregar de valor a mais para em um outro produto você fazer a migração desses clientes fiéis, atrair novamente novos early adopters e aí você continuar desenvolvendo, né? Inclusive você possibilitar, em alguns casos, né, você migrar o cliente do seu produto antigo para o produto novo, né? A depender do que você esteja propondo, é mais caro você manter uma base de clientes no produto antigo do que você migrar, trazer alguma vantagem para eles irem para um produto mais novo, né? Então, muitas vezes alguns fabricantes fazem coisas desse tipo, né? Bem, então a gente tem alguns ciclos de vida. Posso pensar no ciclo de vida que a gente chama em cascata, que a gente vai do planejamento do produto ao projeto, planejamento do processo, produção, lançamento, uso, retirada e reciclagem. Você pensa o ciclo de vida aí numa sequência. Mas a gente pode também pensar num ciclo de vida em espiral. Qual a diferença do cascata para o espiral?
No cascata, você só tem um produto pronto do meio da cascata para baixo, né? E você não volta a etapa, você não reaperfeiçoa. No modelo espiral, você começa a pensar o produto, pensar o escopo, e aí você vai desenvolvendo protótipos daquele produto que eles vão evoluindo e eles passam por uma série de etapas de maturação, manutenção, uso e eventualmente descarte, né? Mas você, até chegar ao descarte, enfim, do produto como um todo, você teve lá um primeiro protótipo, depois você agregou funcionalidade no segundo protótipo, você evoluiu para uma terceira versão, você vai evoluindo em versões, que elas vão, à medida que elas vão alcançando a maturidade, você aumenta a funcionalidade, você renova esse ciclo. Eventualmente você termina a espiral porque já não dá mais para manter aquele produto evoluindo em espiral, aí você vai partir para um outro produto. Mas o modelo de ciclo de vida em espiral, ele pensa na construção do produto dessa forma, certo? Bem, e aí nós temos a questão dos clientes. Os clientes, eu prefiro chamar partes interessadas, são todos aqui envolvidos direto ou indiretamente com o ciclo de vida do produto, externos, intermediários, internos. E aí eu vou ter que pensar em cada um desses clientes. Pessoal, eu vou dar um pequeno intervalo aí de 5 minutos, certo? Deixa eu beber uma água e retorna, ok? Tá ok, professor. A nossa aula. Então, o que é importante a gente fazer, né? A gente identificar o que os diferentes partes interessadas no uso do nosso produto ou do nosso sistema, né? E levantar as suas necessidades, que é relevante, que é importante, o que é que os clientes desejam. E a partir disso, eu defino os requisitos do cliente e eu valoro os requisitos do cliente, né? Então, nós temos a chamada pirâmide de Maslow, em termos de necessidades humanas, né? Das necessidades mais básicas fisiológicas, as necessidades mais subjetivas e de autorrealização. Então, o ser humano ele é guiado pelas necessidades. Então, nós temos diferentes possibilidades de expectativas a serem atendidas em termos de necessidade dos clientes. E eu tenho que ouvir esses clientes e, a partir daí, desenhar as possíveis ações que têm que ser realizadas. Eu tenho diferentes formas, eu posso fazer pesquisas, entrevistas, eu posso tentar captar notícias do setor. No ramo da saúde, por exemplo, eu tenho o chamado propagandista, que ele, além dele ser o cara que divulga os produtos médicos dos laboratórios ou das empresas de equipamento médico, o propagandista ele também ele capta necessidades. Ele ouve muito os médicos, os profissionais de saúde, e aí ele traz essa informação de volta, né? E para a equipe de P&D, de alguma forma, para a equipe de P&D da empresa dele, para poder trabalhar. Então, nós temos diferentes mecanismos. Então, posso ter uma observação direta, posso verificar o que é que está acontecendo e como é que os clientes vão tratar em relação a isso, certo? Então, isso é importante. Eu posso fazer entrevistas, eu posso passar questionários, eu posso, de repente, criar grupos focais com um conjunto de alguns
algumas partes, pessoas, partes interessadas que possam debater, possam trazer possibilidades de uso, né? Então, observação direta, você verifica como é que está sendo aquele uso. Isso é importante quando você quer verificar, por exemplo, o sistema é fácil de usar, eu estou precisando, o que é que eu estou precisando como necessidade premente de uso do meu ambiente. É, é. Ou então eu posso ter uma informação mais detalhada em termos de o que é que o meu cliente quer, fazer uma entrevista com ele. Se é algo demorado, se é algo que tem alto custo, e tem um tanto de você captar essas informações, como depois você sistematizar essas informações dos diferentes clientes. Ou eu posso fazer questionários, por exemplo, eu, eu já preenchi alguns questionários relacionados a desenvolvimento de produtos, então eles procuram saber diferentes coisas, hábitos, eventualmente, de assim, olha, se sua TV pudesse, quando estivesse passando a novela tal, você vê um produto tal, você quisesse ver qual é a marca do relógio do cara tal e comprar. Você acharia isso interessante? Pode ser uma coisa assim. Então, você pode jogar coisas, né? Ideias e ter um retorno das pessoas acham aquilo interessante, acham aquilo agrega valor, ou se aquilo não agrega valor, e aí você vai filtrando, inclusive, quais são as necessidades que eles realmente têm. Então, questionários ele é muito interessante porque você consegue sistematizar de uma forma mais adequada, né? Então, isso é muito mais efetivo, para você sistematizar a informação. Ou então você tem grupos focais, você tem profissionais especializados, você traz pessoas que são especialistas, que têm feeling sobre aquilo, e aí você consegue informações mais ricas, mais detalhadas, você com a discussão, isso é muito interessante. Então, a ideia é, eu vou tentar coletar a necessidade dos clientes, né? E vou identificar aquilo que já está incorporado no escopo do produto. Eu já sabia que era a necessidade. Se não, eu vou tentar pensar nessa necessidade, vou pensar em necessidades similares, vou eliminar as coisas redundantes, as coisas que não são muito relevantes, que só uma ou outra pessoa falou, mas não agrega valor para todas as partes interessadas como um todo. E a partir daí eu defino requisitos, coisas mais objetivas, né? Então, por exemplo, tem assim, uma série de dados originais. O que é que eu gostaria de fazer? Imprimir meu computador ligado em rede, ligar um PC, ter acabamento automático, trabalhos que estão na rede, imprimir da mesma forma que impressões locais, não precisar de adaptadores e cabos especiais. Então, assim, uma série de questões. E aí eu vou identificando, eu posso tentar trabalhar com um grupo de pessoas e aí as pessoas vão sistematizando e eliminando ideias que sejam iguais ou unificando ideias similares que você possa generalizar de uma forma mais interessante, né? E a partir daí você vai converter isso nos requisitos. Você vai pensar no desempenho funcional, em aspectos de utilização humana, propriedades, confiabilidade, ciclos de vida. Você vai criar o requisito do cliente. Você vai tornar aquela necessidade que ele tem algo objetivo, né? Então eu vou pensar né? Então eu vou pensar em desempenho, fatores humanos, propriedades que o meu produto, o meu sistema tem que ter, espaço que ele vai ocupar, aspectos de confiabilidade, recursos. Eu vou pensar em coisas objetivas quando eu falo em requisito do cliente.
né? Então, eu vou pegar o dado original e eu vou transformar ele num requisito. Então, se o dado original é fácil de usar, esse dado original ele veio de que cena, de que aspecto começa a surgir? Olha, um operador que nunca havia usado o produto consegue instalar. É isso que eu tenho que pensar. E aí, qual é o meu requisito? Um procedimento simples para um serviço rotineiro. Eu tenho que ter um procedimento simples para realizar alguma coisa que é rotina. Se algo que é rotina, eu não posso lá ter que fazer 10 cliques para chegar naquilo, por exemplo. Isso não é fácil de usar. Mas esse requisito, ele é algo objetivo para a gente dizer o que é fácil de usar. Vocês entendem essa ideia? E aí eu vou fazendo esse mapeamento, desenvolvendo os requisitos, né? E aí eu vou valorar os requisitos do cliente. Vou pensar o que é importante, o que é relevante, e o que é que vai me deixar o cliente satisfeito, né? Se eu atender isso vai agregar satisfação a ele. É isso que eu tenho que procurar, né? Outra técnica importante a se fazer você pega os produtos do concorrente, pede para o cliente avaliar os produtos concorrentes e os da sua empresa, se você já tiver, e aí você verifica o retorno. E aí você vai extrair coisas que eles vão achar que são importantes no produto dos concorrentes que você não tinha. Ou você saber, inclusive, por coisas que você já faz, que o cliente não faz, e que o concorrente não faz, e que vale a pena você potencializar. Então, outra técnica também. Uma outra coisa importante se você tem vários requisitos, você quer saber o que é que você vai priorizar, você compara eles pares a par. E aí você identifica quais são aqueles que vão emergir mais, que eles são mais importantes e para você se preocupar no desenvolvimento do seu produto. Bem, então nós temos que pensar na construção do produto, né? E a partir dos requisitos do cliente, nós vamos mapear esses requisitos em coisas que o meu produto vai ter, que são os chamados requisitos do produto. A gente faz isso no que a gente chama de matriz de QFD. A gente vai falar um pouco sobre isso e vamos definir os requisitos do produto. Mas eu gostaria que agora a gente fizesse uma prática simples, que é vocês pensarem em aspectos, necessidade do cliente, cenário de uso e um requisito para o produto de vocês. Cada um de vocês tente pensar em 3 necessidades do cliente que vão criar 3 requisitos do cliente, certo? Eu vou dar um intervalozinho aqui agora para vocês fazerem isso, uns 10 minutos, e aí depois a gente revisa, ok? Então, até daqui a uns 10 minutos, gente. Podemos começar? Então, retomando então, gente, então vamos falar brevemente dos requisitos, né? Então, com Mário. Ok. São 3, né? Inicialmente, eu pensei aqui nos principais que eu estou trabalhando, né? O primeiro deles é o dado, né? Que vai se tornar requisito, inibir a duplicidade de pedidos de medicamentos. Esse é o principal dado coletado no cliente. E a função no sistema é fazer o controle logístico de cada medicamento atrelado à solicitação judicial. Dessa forma que eu pensei em transformar esse dado, né, num requisito e numa função no sistema. O segundo é a informação do processo jurídico aberto e da solicitação de medicamento precisa estar disponível o mais rápido possível entre os órgãos públicos.
que no meu caso é o Ministério Público e a Secretaria de Saúde. Como é que eu pensei num requisito que vai se tornar função? É a distribuição instantânea das informações. No tempo que ela é criada, o mais rápido possível, ela está sendo distribuída entre os entes. O terceiro dado é o paciente deve poder acompanhar a sua solicitação na rede. Eu pensei na função fornecer a visão de acompanhamento do processo, que mais à frente isso vai se tornar aí numa funcionalidade no mobile e no web, né? Web e mobile. Perfeito. Foram esses três. O Lucas colocou aqui, ser fácil para o idoso usar. Então, a cena, nunca um idoso havia feito uma transação online, o requisito, procedimento simples, com botões e letras grandes e linguagem clássica. Também é um exemplo. Alguém outro exemplo? Eu posso falar o meu aqui, professor? Só relembrando, o meu. Rodrigo, Rodrigo. pode. Isso, só relembrando, o meu projeto é o desenvolvimento de uma máquina para extração de óleo de cacau. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Primeiro, dado original, ser de fácil movimentação, uma máquina. A cena, o usuário ele consegue mover sem ajuda de terceiros a máquina. Então, o requisito é possuir rodas nos pés para evitar carregamento. O segundo, o dado original é ter um baixo custo de manutenção. A cena é que o usuário ele consegue achar peças de reposição com facilidade e com preço acessível. E, para isso, o requisito é possuir juntas e conexões padronizadas. E, por fim, o terceiro dado original é ter um baixo consumo de energia elétrica. Como cena, o usuário ele consegue operar a máquina durante 24 horas sem pagar preços exorbitantes. E o requisito é possuir sistema de alimentação fotovoltaico. Perfeito. Pablo? Está digitando. Mais alguém gostaria de fazer isso? Pode ser, professor. Pronto. Fale, Robson. Posso mostrar a planilha que eu fiz agora aqui? Melhor de dar para o pessoal visualizar ou não? Melhor contextualizar mesmo, né? Coloquei você como apresentador. Pode mostrar. Fiz baseado no slide aí. Já está vendo aí a tela? Está vendo já, professor? Estamos vendo, sim. Bom, eu vou ter como dado original ter um bom desempenho. A cena, o usuário consegue obter a resposta desejada em um tempo aceitável. E o requisito é a duração da resposta não pode ser mais do que 10 segundos. Só para lembrar aqui, meu produto vai ser um app para fazer a predição da dengue, zika e chikungunya. Outro dado original, ser seguro. A cena, o usuário não pode fornecer nenhum dado pessoal. Hoje em dia ninguém quer mais mandar seus dados, né? Ainda mais agora com o LGPD. E o requisito é você não necessita fazer autenticação para usar o aplicativo. Não precisa. O outro dado original é funcionar sem internet. A cena, o usuário precisa obter o resultado esperado sem estar conectado à internet. E o requisito é o app deve funcionar offline. Aí um bom exemplo são requisitos objetivos. Essa questão de desempenho, inclusive, você trouxe uma métrica, né? Menor, tempo tem que ser de duração de resposta, não pode ser maior que 10 segundos. Então, é uma métrica bem objetiva. E isso é uma forma da gente conseguir trazer essas questões. Pensar o requisito de uma forma objetiva. Certo? Pablo, o dispositivo tem sonolência no motociclista e necessita atuar para mantê-lo acordado. Eu diria assim, o motociclista não deve dormir, né? E aí, mas aí o problema é que o motociclista se incomoda com vibrações muito fortes no capacete. Então a forma é você
tem um mecanismo de manter ele desperto, né? E aí você coloca como requisito regular a intensidade de vibração, assim como o padrão de vibração. Talvez tenha que trabalhar um pouco mais essas questões. Pense que a necessidade do cliente não é o como, né? O dispositivo atual para manter acordado, não. O requisito é que o cara não durma. Então, assim, você tem que pensar na coisa mais básica possível, que a gente está falando aí de requisito de necessidade do cliente, certo? Ok, gente? Ok, professor? Ok, então. Então vamos seguindo, né? Então a gente vai construindo os requisitos, né? E a gente vai pensando, né? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre a matriz QFD, né? A gente vai mapear os requisitos numa tabela. Onde eu vou colocar os requisitos do cliente e pensar na importância desses requisitos, né? E qual a ideia do QFD? A ideia do QFD é orientar o trabalho do desenvolvimento em direção à necessidade do cliente, mapeando os requisitos do cliente e requisitos de produto. Como é que seria isso? Eu vou ter de um lado os requisitos do cliente, que é o que o cliente demanda, e do outro os requisitos de produto, que é o que é que eu preciso ter no meu produto, certo? E a partir daí a gente vai extrair a qualidade projetada e planejada para o meu sistema, né? Então eu vou pensar em metas mensuráveis, eu vou conseguir pensar o meu sistema de uma forma mais elaborada, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai? A gente vai primeiro pensar os requisitos do cliente, pensar quais são os mais importantes, né? Pensar o que é que os meus competidores tenham, pensar os requisitos do produto, relacionar como cada requisito de produto está associado com o requisito de cliente, de uma forma fraca ou forte. E depois disso, a gente vai criar uma matriz de correlação e a gente vai conseguir quantificar quais são os requisitos de produto que são mais chaves, são aqueles que estão mais relacionados com as necessidades e com os requisitos dos clientes. Certo? Então a ideia basicamente é essa. A gente pensar nisso, a gente consegue extrair essas necessidades. Então, por exemplo, se eu tenho aqui facilidade de instalação, um requisito do produto que poderia estar relacionado com isso é ter um pequeno volume, um volume pequeno, porque isso é do produto. O cliente quer instalar fácil, mas o produto tem que ter um volume pequeno para ser fácil de instalar, por exemplo. Então, aí eu vou relacionar esses dois elementos, né? Um requisito do cliente, eu quero que tenha compatibilidade da conexão física com o cliente. Isso vai impactar em certo número de entradas ou um determinado tipo de padrão de entrada que eu vou ter que ter disponível. Eu quero ter compatibilidade com o protocolo do cliente, vai especificar quais são os protocolos de rede suportados. Então, eu vou ter que ter alguns mapeamentos aqui para poder isso ser atendido, certo? Todo requisito que o produto tem, eu tenho que medir. Então, produto atende a tal padrão, produto tem tal tipo de entrada, produto tem tal peso. São coisas que têm que ser mensuradas, certo? Então, teria que fazer alguma coisa desse tipo. Eu vou tentar trazer aqui um QFD para vocês. Só um minutinho.
eu vendo aqui, ó, vou trazer aqui alguns. Estou carregando aqui um projeto de um aluno anterior, só para te ter um exemplo de QFD, para vocês entenderem o contexto. Ele pensou, ele está trabalhando aqui com um projeto, sendo um sistema de uma bomba de fusão enteral, e ela infundir substâncias no corpo sem necessidade de auxílio de enfermeira para controlar a dosagem, questões, né? E aí ele mapeou um conjunto de necessidades relativas a aspectos aí de funcionamento, ergonomia, estética, economia, normalização. E observe que para cada necessidade dessas, ele vislumbrou aonde isso estaria mais relacionado ao ciclo de vida do produto, né? Então, realizar a infusão de duas substâncias é algo que já tinha que ter feito desde o projeto, garantir o fluxo e volume infundido durante o uso. Ter uma rotina de autoteste está bem relacionado com o aspecto da manutenção do produto, né? Bem, e aí ele mapeou um conjunto de requisitos de clientes, atender a normas vigentes, menor custo de manutenção, realizar autoteste, uma série de requisitos que o cliente gostaria de ter. E, a partir daí, se pensou um conjunto de requisitos de produto, certo? Durabilidade de uso, sensibilidade de oclusão de via à pressão, número de protocolos de infusão, rotação de sistema peristático, vida útil da bateria. São requisitos que o produto tem que ter, coisas objetivas, objetivos aqui a grandeza e o valor esperado por aquela grandeza, o valor de referência ou o limite máximo de cada caso. E aí nós temos o tal do QFD, onde você tem os requisitos do cliente e aí durabilidade de uso. Isso está relacionado com ser confiável e robusto a fatores externos. Está muito relacionado, pouco relacionado. Aí você tem aqui, ó, forte, moderado e fraco. Eu vou ter uma correlação. No caso aqui tem uma correlação moderada, que ele aqui atribuiu o peso 3. Uma correlação forte. Para ter durabilidade de uso, realizar autoteste, porque aí eu tenho manutenção, eu consigo verificar se tem problemas, eu vou intervir rapidamente, eu vou evitar que o sistema tenha alguma falha, né? Então, a partir dessa correlação entre requisitos de produto e requisitos do cliente, eu faço uma ponderação, né? Eu pondero e aí eu verifico qual o grau de importância daquele requisito do produto
em atendimento à necessidade do cliente. Eu vejo aqui, nesse caso específico, o item mais relevante aqui, o 249 pontos, é você ter um custo do material adequado, né, baixo, porque isso está relacionado com várias questões aqui de requisito do cliente. Bem, e aí você pondera o quanto que esses itens estão atendem ao que o seu produto pretende atender. Você faz uma comparação com os componentes, os concorrentes. Então você compara, olha, atender a normas vigentes. Os dois concorrentes aqui atendem plenamente as normas vigentes. Mas o primeiro concorrente, ele não atende bem a ser confiável e robusto a fatores externos, e o segundo atende. Então, eu tenho uma noção de como é que está cada um dos meus concorrentes, fazendo esse benchmark, e aí eu consigo planejar o que é que eu vou ter que fazer para atacar isso, né? Para ter um produto que ele tem uma pontuação de elementos relativos à necessidade dos clientes maior do que a do concorrente. Porque se o concorrente atende mais necessidade do cliente do que eu, por que eu vou desenvolver esse produto? Certo? Então, isso é uma coisa relevante, né? E aí ele consegue fazer esse mapeamento, inclusive com outros produtos, né? E aí a gente tem uma noção geral. Então, o QFD é um bom instrumento para te dar uma noção geral de como os requisitos do cliente se mapeiam e interagem com os requisitos do produto, né? E para você também fazer um comparativo com os seus concorrentes, né? E eu consigo correlacionar diferentes aspectos, diferentes requisitos de produto, como é que eles estão relacionados entre si, né? E eu consigo ver os requisitos que têm uma correlação mais forte com os que têm uma correlação menos forte. Então, por exemplo, número de protocolos de infusão vai ter uma correlação forte aqui com os mecanismos de comutação de fluido, que são itens extremamente relacionados ao funcionamento do equipamento em tela que ele estava propondo, certo? Bem, vocês têm alguma questão até agora, gente? Eu vou passar aqui para vocês uma atividade. Eu quero que vocês comecem a pensar nas necessidades dos clientes, requisitos de cliente e requisitos de produto, e um primeiro esboço de um QFD, certo? Tentem enviar isso para mim até antes da segunda-feira, né, que a gente vai fazer uma prática a partir desses elementos aí que vocês fornecerem, trabalhando com os projetos de vocês. Mas o dever de casa de vocês é requisitos de clientes versus requisitos de produto, certo? Através do diagrama QFD, certo? Então, vocês vão ter que fazer esse mapeamento e vão ter que apresentar uma ideia de um QFD inicial. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, espero que vocês, cada um de vocês, mapeie aí nos slides para a próxima aula os requisitos de produto num slide, os requisitos de cliente no outro e um QFD fazendo essa correlação entre os dois. Ok? Então, por hoje é só, gente. Acho que por hoje a gente pode fechar. Boa noite para vocês. Professor, repete só o finalzinho aí, por favor. Só o finalzinho dos requisitos. Bem, requisitos de você vai ter que mapear os requisitos de cliente versus os requisitos dos produtos a partir do QFD, certo? Então, faz um slide para os requisitos do cliente, aí eu explicar rapidamente eles.
são requisitos do produto e o que é que você vai usar para ter uma métrica objetiva desses requisitos, e depois o QFD, que vai relacionar ambos. E os slides estavam aí numa pasta compartilhada no semestre passado, certo? E aí vocês já devem ter acesso, qualquer coisa vocês me deem um toque, certo? Então, gente... Beleza. Vai ter aula sábado, professor? Deve ter aula sábado. A aula sábado vai ser com o professor Renato e professor Benezer. Ok. Ok? Beleza, então. Obrigado. Tá ok, então, gente. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite, Valeu, pessoal. boa noite. Tchau, tchau.